Educação em segurança, tá? Educação em segurança. De tudo isso que a gente falou, tá? A falta de uma cultura prevencionista tem sido o principal obstáculo para as pessoas agirem com precaução nos locais de trabalho. Muitos trabalhadores são admitidos sem treinamento e passam a exercer funções sem estarem familiarizados com os procedimentos dos serviços, contribuindo para o aumento do risco nas atividades. Aqui comigo, tá? Então o que acontece? A falta dessa cultura prevencionista, né, é o principal obstáculo para as pessoas agirem sem precaução, sem segurança. Tá? Muitas empresas, né, têm na sua atividades de risco, alto potencial de risco, né, e não passam nem as informações básicas para os colaboradores que estão entrando. Não tem nenhuma integração consistente, né, robusta aí, tá? Para que quando o trabalhador entrar na linha de trabalho, na linha de frente mesmo, já sabendo os riscos. Por quê? Tem aquela cultura, não, quanto mais fala para o trabalhador, depois ele vai colocar no pau, no processo e vai pedir um monte de coisa. Não é por aí, tá? Se a empresa pensa dessa forma, então ela está indo contra a lei, está deixando de pagar aquilo que tem que ser pago, está deixando de fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Então o que acontece? Quanto mais conhecimento meu trabalhador tiver, né? Aí o colaborador tiver, o trabalhador tiver, tá? Mais consciente ele vai estar da área de trabalho dele e muito mais, a probabilidade de acontecer um acidente vai ser menor, tá? Vamos dar continuidade aqui, ó, em educação e segurança, tá? A melhor proteção que podemos oferecer é a informação e o treinamento, pois de nada valerá uma parafernália de equipamentos de proteção, de procedimentos, de laudo, de procedimento operacional, se esses não forem incorretamente empregados. Se esses forem incorretamente empregados. Aqui comigo. Como a gente vem falando aí, a gente vem falando aí desde lá da metade do curso para cá, eu tenho um pai para onde atendimento de emergência perfeito. No papel tá lindo, maravilhoso, tem tudo, todos os possíveis e imagináveis, mas eu não coloco em prática. O que adiantou? Eu tenho um procedimento operacional padrão, eu tenho uma instrução de trabalho padrão perfeita, legal, muito bem escrita, muito clara, né? Mas a hora que eu vou colocar em prática, a hora que eu chego em campo para ver se aquilo está sendo seguido, não está seguido. Tá? Eu tenho equipamentos que eu já cansei de ver, né? Isso não é conversa, tá? Eu tenho certeza, dependendo de você que está assistindo, se for na tua empresa, você vai ver isso daí, tá? Eu já cansei de empresas ver equipamentos de segurança de alto nível, tá? Máscara autônoma, que custa aí 15, 20, 30, 50 mil reais, dependendo da máscara, jogada num canto, tá? Então, conclusão, são equipamentos caros, uma parafernália de equipamentos, um monte de documentos, tá? Que eu tenho muito bons e eu não coloco em prática. Então, de nada adianta, né, eu ter tudo isso, tá? E não colocar em prática. É igual aquela situação, né, que você chega na casa do cara, o cara tem 500 livros na estante, né, antigamente, tá? 200 mil livros. Você fala assim, nossa, cara, que legal, pô, meu, você é um bom leitor. Cara, eu vou comprando o livro e vou pondo aí, não li nenhum. O que adianta, tá? Então, o que adianta? A minha empresa, eu tenho que ter procedimento, tenho que seguir as normas, tenho que ter os equipamentos, mas nada eu ter tudo isso se eu não colocar em prática, tá? Uma outra coisa também, nós estamos falando da empresa com relação ao empregado. Não adianta nada a empresa te dar o melhor equipamento, te treinar, colocar em sala de aula, te treinar, né? Fazer um bom procedimento operacional, né? E colocar aí para você. E aí você tem tudo isso, teve o treinamento, tem consciência, mas não coloca em prática, tá? O programa de prevenção de acidente de uma empresa, tá?
não cabe só a empresa, cabe todos, tá? Cabe cada um colaborar com a prevenção de acidentes. Beleza? Vamos lá. Permissão para trabalho com inflamáveis. Permissão para trabalho com inflamáveis, tá? Rapidinho aqui, vamos lá. Opa! Permissão para trabalho com inflamáveis. A permissão, o que é permissão para trabalho com inflamáveis? Ou o que é permissão de trabalho? A PT, conhecida aí, né, por todos os lugares, cada lugar tem um nome, PT, PTE, permissão de trabalhos especiais, PTI, permissão para trabalho com inflamáveis, enfim. Permissão de trabalho é uma autorização dada por escrito em documento próprio para execução de qualquer trabalho de manutenção, montagem, desmontagem, construção, reparo ou inspeções que envolvam risco à integridade pessoal, às instalações, ao meio ambiente, à comunidade ou à continuidade operacional, tá? Então a minha permissão aqui, ó, minha permissão de trabalho, vamos lá, tá? O que é isso? É um documento. É um documento por escrito, que eu vou fazer por escrito, um documento aí por escrito, documentar, um documento próprio, tá? Que vai dar permissão para eu trabalhar determinado alguns trabalhos. Não é permissão para eu trabalhar minha atividade rotineira lá todo dia, não. Mas dependendo, nós vamos ver aí, tá? Vou fazer corte de uma chapa, vou fazer trabalho em altura, vou fazer trabalho em espaço confinado, vou fazer aí tem uma tubulação lá onde passo meus líquidos inflamáveis, combustíveis, né? Eu vou trocar lá a frange, então aí eu vou ter que abrir uma permissão de trabalho. É um documento que uma terceira pessoa vai lá, uma segunda pessoa vai lá te liberar, tá bom? Vamos ver melhor ela aí, tá? Esse documento é válido para um serviço específico e no período da jornada de trabalho do requisitante, tá? Quem é aquela pessoa que requisitou, quem pediu. Nenhum serviço poderá ser iniciado sem a permissão de trabalho e tenha sido emitida. Deverá ser disposta no local do trabalho, em local visível, além de ter sido lida pela equipe de executantes. Cópia deverá ficar em poder do emitente. O checklist deverá ser preenchido no local de trabalho. Aqui comigo, tá? Essa permissão, tá? Essa permissão de trabalho, ela é válida para um trabalho específico. Então, um exemplo, não está entendendo? Como assim, Chico? Imagine só, vou fazer trabalho num tanque, tá? Vou fazer um trabalho num tanque, tá? Perfeito. Quais os trabalhos que eu tenho que fazer nesse tanque, tá? Ó, eu vou fazer... eu vou fazer um corte de uma chapa para o lado de fora, tá? E eu vou ter uma equipe ali fazendo o corte de uma chapa para o lado de fora e lá dentro eu vou ter uma outra equipe fazendo o corte de uma chapa dentro do espaço confinado. Vamos colocar, tudo é corte, tudo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma permissão aqui e a outra lá, a mesma, e todo mundo assina. Não, aqui é um trabalho, eu estou fora do espaço confinado, lá dentro do espaço confinado é outra. E lá é pior ainda, que é dentro do espaço confinado, tá? Então, cada permissão é válida para um trabalho. Existem empresas que têm já blocos de permissão que aí engloba tudo. E eu não preciso ter várias. Então, exemplo, tá? Eu vou fazer um trabalho em espaço confinado, né? Esse trabalho em espaço confinado vai ser feito de trabalho a quente, que é corte de chapa, e ainda eu tenho trabalho em altura. Para eu chegar lá dentro para fazer, eu tenho trabalho em altura. Então, dependendo da minha permissão, eu vou ter, dependendo da empresa, eu vou ter que ter 1, 2, 3 documentos, mais a PET para trabalho em altura, para espaço confinado. 4 permissão. Permissão para trabalho em altura, permissão para trabalho em água quente, permissão para entrar dentro do espaço confinado e a PET. Tem empresa que a permissão para trabalho em altura e a PET, elas juntam. Vai depender de cada empresa. Tem um monte de modelos, tá? E aí eu vou ter que ter 3 ou 4 documentos separados. Ou existem empresas que têm um formulário, que já tem tudo. Né? Então o que acontece? Eu vou fazer o quê na minha permissão de trabalho? Eu vou trabalhar com trabalho em altura, trabalho a quente e espaço confinado. Tá, beleza.
Eu já faço aqui só espaço confinado, que é a PET, que é um documento à parte que eu vou fazer. Então, ao invés de eu ter 3 ou 4 documentos, eu vou ter um documento mais a PET, que tem que ser a parte, não pode ser a mesma, tá? E aí, beleza, eu tenho isso daí. Então, é uma permissão, às vezes eu vou ter que ter 1, 2, 3, né? Ou eu posso ter uma só, dependendo do meu formulário. E ela é válida para aquele serviço específico. Não posso pegar a mesma, colocar 3, 4 serviços ao mesmo tempo. Não existe isso, tá? Nenhum serviço poderá ser iniciado antes Então, antes de eu começar o serviço, eu já tenho que ter emitido a permissão de trabalho. Tem que estar em um lugar de fácil acesso, visível, que alguém que chega lá pode visualizar, pegar e ver que serviço está sendo realizado ali, tá? E aí o checklist deverá ser feito no local. É outra coisa que ninguém faz, né? Então tá lá, quem é que faz a permissão de trabalho? O supervisor de área. Tá, perfeito. O supervisor de área está na salinha dele lá, fazendo um relatório, fazendo análise, né? Fechando o mês ali os dados de quanto que deu de produção, quanto que teve de perda, quanto que teve não sei o que, tá. E aí chega lá, ô chefe, vou ter que fazer um trabalho a quente, assim, assado, tal. Tem que abrir uma permissão lá, cara. E aí? Não, cadê? Onde que é? No tanque tal, no tanque número 2, que não sei o que, DDD. E aí, já fez o fechamento da válvula? Fechei. Fez inertização tudo? Fechei, não sei o que, tá. Então, beleza. Vai lá. Correto? Não. Esse cara que é o emitente tem que ir lá, ver se foi fechada a válvula, ver se a tubulação foi feita inertização, né? Se está sinalizado, se está tudo ok, para eu lá fazer a permissão. Muitos fazem aonde? Na cadeira, proibido. Tem que ir lá para fazer a permissão. Vamos lá. O correto preenchimento do formulário da PT, permissão de trabalho, é fundamental para que todas as questões relacionadas à segurança sejam levantadas e para que acidentes sejam evitados. Além de iniciar as normas de segurança, além de indicar as normas de segurança específicas, a permissão de trabalho serve como garantia de que as tarefas sejam realizadas somente por trabalhadores que possuam a devida formação e habilidade para desempenhar a função requerida, tá? Tá aí. Então, o formulário... aí comigo, vamos lá. O correto preenchimento da PET é interessante por quê? Porque ali ele vai me dar todas as possíveis causas de acidente e eu estou fazendo lá um checklist. Opa, trabalho em altura, tá com o cinto de segurança, esse cara tá fixada, tá com trava-queda, tá com talabarte, enfim. Ele vai dando ali para mim várias opções, né, várias opções ali, tá, que eu vou ticando, tá, para que eu vou eliminando os meus riscos de acidentes ali, tá? Então, o correto preenchimento da PET faz com que... Da PET não, PET é espaço confinado. Da PT faz com que eu siga as normas de segurança e faça uma análise melhor aí. Beleza? Vamos lá, comigo aqui. O que a norma fala? 20.8.8. Deve ser elaborada a permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção dos equipamentos baseados em análise de risco. Que análise de risco? Isso que a gente acabou de fazer. Dos trabalhos que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso, trabalho a quente, em espaços confinados, de acordo com a NR 33, envolvendo isolamento de equipamentos de bloqueio e etiquetagem, em locais elevados com risco de queda, conforme a NR 35, com equipamentos elétricos, conforme a NR 10, cujas boas práticas de segurança e saúde recomendam, de acordo com a NR 20. Aqui comigo, tá? A gente já viu isso. Nós vimos lá no estudo da norma, tá? E também a gente viu controle, né, da área de segurança do trabalho na NR 20, tá? A gente já tinha visto isso daí. Então a gente só vem aqui recordar. Então, para os trabalhos não rotineiros, eu vou ter que fazer uma emissão de permissão aí de trabalho. Vamos ver quem são as pessoas, cada um, quem é quem na permissão de trabalho? Vamos lá, olha aí, tá? Quem é quem dentro da permissão de trabalho?
existe o requisitante barra executante. Quem que é esse cara? Encarregado pela equipe ou pessoa que executará o serviço, tá? O requisitante deverá ter comprovadamente atribuições e qualificações para solicitar uma permissão de trabalho. É de responsabilidade do requisitante e do executante o fiel cumprimento das recomendações da permissão de trabalho. Aqui comigo. Quem que é o requisitante ou executante? Eu tenho uma equipe, tenho 4, 5 pessoas, tá? E aí eu vou fazer um trabalho lá, imagine só, a equipe de manutenção, ou a equipe de elétrica, manutenção mecânica ou elétrica, tá? Então, a equipe de manutenção mecânica, tá? Tem um chefe. Aí esse chefe pode ser o requisitante. Chegar para a área, o supervisor da área, que tem que ver quem é que vai ser o emitente, né? Chega pelo supervisor da área e fala assim, ô fulano, é o seguinte, ó, minha equipe vai vir aqui fazer manutenção na válvula. Tá, legal, entendi. Então, eu sou o supervisor de manutenção mecânica, então eu sou o requisitante, pedindo para alguém ir lá e liberar. E aí a minha equipe é o executante, que vai lá fazer a troca da válvula, tá? Também pode ser o seguinte, eu posso ser o requisitante e o executante ao mesmo tempo. Então eu sou o mecânico, chego na área e faço, ó, ô fulano, vim aqui fazer a troca da válvula como está na OS, na ordem de serviço. Ah, legal, você me faz a emissão da permissão de trabalho para mim? Opa, faço a emissão de trabalho. Ele vai emitir, então conclusão, eu que sou mecânico, eu fiz a requisição e ao mesmo tempo eu fiz a execução do trabalho, tá bom? Então eu posso só ter o requisitante e o executante, como eu posso ser os dois. Vamos lá. Quem que é o emitente? O emitente deverá ser o profissional designado e comprovadamente treinado em programa específico para a liberação de áreas e emissões da permissão de trabalho, que conheça as características de operação e riscos da área ou equipamento onde será feito o serviço. Aqui, vamos lá. É importante que o emitente é o cara que vai emitir, que está com o documento na mão, que chegou lá e falou assim, ó, você está com cinto, você está com isso, sei o quê, fechou válvula, fez avaliação, pá, enfim, é o cara que vai emitir o documento, tá? Esse é o emitente. É importante que ele conheça muito bem aí os riscos existentes no local onde que ele vai emitir, ele tem um bom conhecimento de processo, dependendo do processo onde ele está, tá? Por quê? Porque isso influencia consideravelmente na emissão do documento, tá? Claro, todos esses têm que ser treinados, principalmente o emitente tem que ser muito bem treinado de como emitir, vai para a sala, mostra aí a permissão de trabalho, como que funciona, faz os desenhos em sala, faz alguns exemplos, façam com que eles preencham 1, 2, 3 vezes, preencheu em sala de aula, agora vamos para campo, faz aí umas 2, 3 simulações, enfim, essa é a obrigação do emitente. Vamos lá. Quais são as responsabilidades do emitente? Comparecer para examinar o local onde está localizado o equipamento ou o sistema no qual o serviço será efetuado, acompanhado o requisitante da permissão. Indicar os dispositivos em que as etiquetas, impedimentos, procedimentos de designização devem estar fixadas. Indicar com clareza o serviço que está sendo autorizado e identificar com precisão o equipamento ou sistema, referência, número de identificação, que é equipamento que vai ser feito o serviço. Fornecer informações mínimas sobre o processo, enfocando os cuidados a serem observados, principalmente focando em segurança. Comunicar ao executante e a todos os membros da equipe de execução do trabalho todas as preocupações e instruções de segurança constantes na permissão de trabalho. Aqui comigo, vamos lá. Tá? Então, responsabilidade do emitente. Comparecer no local, como eu falei para vocês. Não é lá na minha salinha, fiz entrega e o cara vai lá fazer. Não. Ele tem que comparecer no local, ver o que está sendo feito, tá?
ver qual é o equipamento que vai ser feita a troca, vai ser feita a manutenção, o serviço que vai ser realizado, tá? E o requisitante, o cara que vai executar o serviço, o que requisita, tem que estar junto. Junto ali, não é depois que está tudo pronto ele vir, tem que estar junto. Ali, junto como igual uma PTE, uma PET, permissão de trabalho em entrada, espaço confinado. O vigia e o trabalhador, né, tem que estar junto com os supervisores de espaço confinado. Aqui o emitente, tá, tem que estar no local e o executante e o requisitante junto com o emitente, tá? Ele tem que indicar, o emitente, quem vai preencher, indicar quais os dispositivos que foram fechados, que estão bloqueados e colocar as etiquetas de bloqueios, caso venha precisar, tá? Talvez um trabalho a quente, céu aberto, não tem que bloquear, não tem que fazer etiquetagem, nada, tá? Mas tem que ter uma permissão de trabalho, né? Indicar com clareza qual o serviço, qual o equipamento, onde que vai ser feito e tudo mais, tá? O equipamento que está autorizado. Chega lá, ó, beleza, estamos emitindo então a permissão de trabalho aqui, tá? É a troca desta válvula. Pô, mas tem mais aquela outra lá, tem mais aquela outra lá. Bom, aí a hora que você terminar aqui, você me chama, nós vamos lá, nós vamos abrir uma outra permissão para aquela válvula. Entendeu? Né? Eu não estou abrindo a permissão para 3 válvulas de uma vez só. Eu estou abrindo a permissão para esta válvula. Chico, então não pode abrir uma permissão para 3 válvulas? Não. Olha o exemplo. Eu tenho uma válvula aqui, tem uma outra que é do outro lado, tem uma outra... Calma, que não tem nada a ver. Ah, nessa tubulação inteira aqui tem 3 válvulas. Posso trocar? Aí é outros 500. Nós vamos fechar lá, fechar aqui, fez inertização, beleza. Agora você troca as 3, 4, 5, 10 válvulas que tem nessa tubulação. Tá vendo? Tem que saber exatamente o que é o meu trabalho, tá? Comunicar aos executantes, né, de todos os membros da equipe sobre o trabalho que vai ser realizado e qual exatamente o trabalho que está sendo aí, tá? Vamos lá. Qual é a responsabilidade do requisitante, o executante? Qual é a responsabilidade daquela pessoa que pediu a permissão de trabalho ou que vai executar o trabalho? O requisitante da permissão é o responsável pelo fiel cumprimento das recomendações, providenciando os requisitos necessários para a manutenção das condições de segurança no local de trabalho, devendo acompanhar o responsável pelo equipamento ou sistema no exame do local e das instalações onde será efetuado o trabalho. Aqui comigo. O requisitante, tá, é responsável pelo cumprimento daquilo que está na PET. O que é a permissão de trabalho falando lá? Ó, que você vai ter que usar tal EPI, que vai ter que estar fechado tal coisa, assim, sabe o que acontece? O requisitante tem que seguir aquilo lá. Se ele é requisitante e executante, mesma coisa, vai ter que seguir ali, tá? Então, essa é o objetivo. Vamos ver as obrigações aí, mais ou menos item por item. Olha aí, tá? Qual a obrigação do requisitante e do executante? Cumprir e fazer cumprir as normas de procedimento de segurança vigente, providenciar, né, inspecionar as máquinas, ferramentas, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, antes do início dos trabalhos. Aí é uma obrigação também do emitente, quem está emitindo a PET também tem obrigação de inspecionar isso daí, tá? Providenciar para o ambiente onde serão realizados os serviços, né? Evitando a criação de novos riscos, ventilação, exaustão, iluminação, além de acessos seguros através de escada e andaimes aplicáveis conforme o caso. Verificar o preenchimento da PT no local da realização do trabalho. Postar a primeira via da PT no local de trabalho, em local visível e de fácil acesso durante toda a realização da tarefa. Fala aqui comigo, vamos lá, tá? Então, ó, qual a obrigação do requisitante ou executante? Talvez o executante é o próprio requisitante, tá? Cumprir os procedimentos de segurança conforme determinada a PT, a permissão de trabalho, providenciar a inspeção de máquinas, os equipamentos que eu vou utilizar os equipamentos de proteção individual, assim como os equipamentos de proteção coletiva, tá? Providenciar um ambiente onde serão realizados os serviços, né, evitando novos riscos. Então, quais os equipamentos que eu vou utilizar? Tá tudo ali, tá? Já trazer ali todos os equipamentos,
máquinas, ferramentas que eu vou utilizar, já deixar ali no local onde que vai ser feito. Por quê? Senão depois que eu emitir a peça, talvez faltou alguma coisa, eu vou ter que ir lá, a permissão de trabalho, né? A PT, tá? Então, vou ter que ir lá buscar um outro equipamento, outra ferramenta, e lá na minha PT isso não estava mensurado, tá? Então está estudo que tem que ser feito ali, né, na hora da emissão da permissão de trabalho, tá? Verificar o preenchimento correto da permissão, tá? A realização do trabalho e tudo mais. E portar uma via dessa permissão de trabalho, né? Tá? Dando continuidade aí, ó, vamos lá, tá? Dar início e prosseguimento ao trabalho somente quando a permissão de trabalho estiver completamente preenchida e aprovada. Solicitar ao emitente o cancelamento da permissão de trabalho sempre que ocorrer condições impeditivas de continuar o trabalho ou finalizando. Então, finalizando essa parte aqui do requisitante executante, né? Só vou dar início depois de ter preenchido toda a permissão de trabalho, tá? E aí, a hora que terminar, solicitar ao emitente o cancelamento, né? Cancelamento não, o fechamento da minha permissão. Se antes de eu terminar aconteceu alguma coisa, tá? Teve abandono de área, soou alarme, né? Houve algum acidente, aí eu não vou fazer o encerramento da minha permissão. Eu vou fazer o quê? O cancelamento, né? Pela metade aí da minha permissão. Isso aí vai de empresa para empresa, tá? Eu tenho que ver a tua empresa, como que ela, qual a política de segurança, como que está descrito a minha permissão de trabalho aí, tá? E tudo mais. Vamos lá, cancelamento. O que é o cancelamento? Quando eu vou cancelar minha permissão de trabalho? Surgirem novas situações de risco na área onde se executar o trabalho, inclusive aquelas decorrentes de manobras operacionais. Surgir dúvida quanto ao trabalho a ser executado. Ocorrer emergência nas imediações do local onde o serviço estiver sendo executado. Nos casos mencionados acima, qualquer pessoa pode interromper o trabalho, avisando imediatamente o requisitante e o emitente. Vamos lá, aqui comigo. Então, tá? Quando eu vou dar o cancelamento da PET, da permissão de trabalho, quando eu vou dar o cancelamento da permissão de trabalho, estou com um alarme, tá? Teve um acidente por perto, algo que veio aqui fazer com que eu não possa dar continuidade ao meu trabalho. Quem é que só pode cancelar minha permissão de trabalho? Dependendo da situação, da gravidade, qualquer pessoa. Não que ela vai dar o cancelamento da permissão, mas qualquer pessoa pode pedir para parar a execução do trabalho e aí depois que parou o trabalho, chamar o emitente, tá? Para o emitente fazer o quê? O cancelamento dessa permissão de trabalho. Vamos finalizar o cancelamento aí, olha aí, tá? O cancelamento da PET será concedido pelo emitente através do reconhecimento da cópia da PET, da permissão de trabalho. Nesse caso, para o prosseguimento do serviço, será necessária a emissão de uma nova PET. Aqui comigo, vamos lá. Caso eu tive que parar o meu trabalho, olha, a minha permissão de trabalho estava prevista para 4 horas, das 8 a meio-dia, tá? Era um trabalho a quente que estava sendo feito, corte de chapa e tudo mais. Quando deu 10, 10 e meia, quase 11 horas, o que aconteceu? Aconteceu um evento que teve que parar. Parou tudo, fechou tudo, as pessoas teve que sair do local. Beleza, tá? Pode voltar ao trabalho. 15, 20 minutos depois teve que voltar. Conclusão, o emitente tem que encerrar essa permissão de trabalho, já teve que ter encerrado lá, ou se não deu tempo, deixa lá. Encerrar. E aí o que acontece? Fazer uma nova emissão. Eu não posso pegar aquela que estava e fazer novamente. Então eu cancelo ou finalizo onde que parou. Vai depender de empresa para empresa. Olha, são 10 horas e até a meio-dia. Vamos fazer o seguinte, né? Devido ao evento que teve, a gente finaliza ela aqui, dá como finalizada. E a hora que voltou, depois de 15 minutos, vamos abrir uma outra permissão de trabalho. Entenderam aqui? Vai depender da política de segurança do trabalho de vocês aí, né?
Beleza? Vamos lá. Informações importantes. A permissão de trabalho limitará o trabalho a um determinado equipamento ou área ou período de validade. Foi mais ou menos o que a gente já falou. Todos os seus campos deverão ser preenchidos. A permissão de trabalho aprovada ficará em posse do executante de trabalho, devendo ser apresentada sempre que solicitada. A permissão de trabalho deverá ser arquivada. Vamos lá, tá? Então, a gente já falou tudo isso daí, é só mais aí para apoiar, sedimentar tudo aquilo que a gente já falou. Então, a permissão de trabalho, ela é feita para um determinado equipamento, para um determinado trabalho, não posso usar para vários trabalhos, tá? Todos os campos deverão ser preenchidos, vai depender aí de como que é o formulário, cada empresa tem seu formulário, tá? Sempre uma cópia dessa permissão de trabalho deverá ficar com o executante no local da área onde está sendo executado o trabalho, para que caso alguém solicite, ela possa ser apresentada ao próprio Ministério do Trabalho, um auditor pode chegar na empresa, ver que está sendo feito um trabalho a quente, um trabalho em altura, e chegar no local e solicitar isso. Então, uma auditoria do Ministério do Trabalho isso pode ser solicitado, e se não tiver no local pode levar multa, tá? E aí vai depender da política, e aí como que funciona a política de segurança da empresa, essa permissão de trabalho deverá ser arquivada. Tem empresa que deixa arquivada 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, vai depender da política aí de trabalho de vocês. Beleza aqui? Tranquilo? Senhores, tá? Finalize, senhores e senhoras, né? Senhor ou senhora, senhorita, enfim. Aqui a gente finaliza, então, esse treinamento de 16 horas, tá? Com segurança do trabalho com inflamáveis e combustíveis, né? Líquidos combustíveis, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Ele é um pouco extenso, ele é bastante teórico, tem bastante informação que vocês viram aí, tá? Né? Tudo isso que nós vimos aqui, tem que ver se vocês têm na empresa. Isso aqui são exemplos, são modelos que nós temos. Então, às vezes, o que eu passei aqui para vocês, o modelo aí é de vocês totalmente diferente, não tem problema algum. Tem que ter, desde que eu tenha um modelo que eu possa seguir, tá? E quando eu trabalho com líquidos inflamáveis, né? Inflamáveis e líquidos combustíveis, tá? Seja ele gás inflamável, né? Ou líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis, uma coisa é importante eu ter em mente: eu não posso ter falha, eu não posso vacilar, né? Todos os meus procedimentos, todas minhas inspeções, minhas instruções de trabalho, operacional, de segurança, treinamento, eu tenho que levar muito a sério. Por quê? Porque talvez eu não possa ter a segunda chance. E assim, sempre que eu falo, tá? Um dos exemplos que eu dei aí, uma empresa de alimentícia, né? Que os caras faziam lá, trabalhavam numa máquina. Se eu falhar nessa máquina de empresa alimentícia, o máximo que pode acontecer é um acidente comigo. Mas dependendo do processo que você trabalha numa empresa de indústria química, foi o que a gente colocou lá no início, tá? Quem mexe com inflamáveis, líquidos combustíveis trabalha numa empresa química. Quem trabalha numa empresa química, se você falhar, tá? Não é só você que vai ser prejudicado. Pode ser você e mais 4, 5 colegas de trabalho. Ou toda a empresa, ou até mesmo uma comunidade, as pessoas que estão ao redor, tá? Então, boa sorte para vocês aí, bom trabalho, tá? Já deixei aí uma tarefa de casa para vocês fazerem, né? Que seria a análise preliminar de risco aí para vocês aí, tá? Para troca de válvula, alguma coisa assim, né? Mas não precisa ser esse, pode ser outro, desde que vocês façam alguma aí, tá bom? Sucesso para vocês, espero que tenha sido proveitoso aí o treinamento e quem sabe a gente se encontra aí na parte prática ou outro instrutor, tá bom? Sucesso para todos, até mais, tchau, tchau.